nome é Cláudia, eu tenho 27 anos, eu moro aqui em Porto Alegre, eu sou estudante e eu estou em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Há um tempo atrás eu estava com uma mente muito negativa, eu me sentia muito inferior às outras pessoas, na verdade inferior a muitas coisas, não só a pessoas, mas em situações também. Eu estava me sentindo bem depressiva, eu me achava incapaz, eu não tinha confiança em mim. Eu vou dar um exemplo de uma vez que eu fui numa loja e eu não vou citar o nome da loja, mas eu tava assim com uma roupa bem simples e eu e meu namorado a gente entrou na loja porque eu achei uma bermuda muito bonita e a gente tava procurando aquela bermuda pra ele. A gente entrou na loja, o vendedor olhou pra nós com um jeito bem assim, tipo, o que vocês querem aqui, sabe? A gente olhou a bermuda, nem tinha, a gente olhou as bermudas, nem tinha a bermuda que ele queria, mas eu pensei assim, mesmo que tivesse, a gente não ia comprar, sabe? Daí eu saí de lá com um pensamento assim, eu realmente, tipo, eu poderia ter comprado a bermuda, mas eu não comprei porque eu acho que o cara foi muito mal educado comigo. E o meu dinheiro vale tanto como o dos outros, sabe? Esse já era um momento em que eu já estava trabalhando a minha inferioridade pra mim não me sentir mais inferior como eu me sentia antes. Porque antes eu ia pensar, eu nem ia entrar na loja, eu acho que antes, entendeu? Porque eu pensava assim, eu não vou entrar com essa roupa nessa loja, sabe? E ali não, eu entrei na loja pensando, não, a gente tá procurando, eu vou entrar e vou ver se eu acho. Quanto à negatividade, eu me lembro bem de alguns fatos que aconteceram quando eu pensava, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada para fazer. Só que todos os finais de semana eu ajudo minha mãe no café que ela tem, Morro Reuter, e eu ajudo todo final de semana. E eu não via isso como trabalho, eu via isso como uma simples ajuda. E hoje eu já vejo diferente. E também uma outra vez, o meu namorado tinha uma festa que a gente foi convidado para ir no interior do estado e eu só pensava no lado negativo. Eu pensei, mas o que a gente vai viajar 4 horas de carro para ir numa festa que vai durar, sei lá, tipo uma noite e ficar lá, sabe? Daí eu só conseguia ver as coisas ruins. Eu me sentia muito inferior pelo fato de eu não estar trabalhando. Eu simplesmente, na minha idade, 27 anos, como é que eu não estou trabalhando? Como é que eu estou fora do mercado de trabalho? Como é que eu só ajudo minha mãe em finais de semana? Eu me sentia muito inferior e eu me condenava muito por isso. E eu sentia minha autoestima e minha autoconfiança muito baixa. Foi então que eu, conversando com uma amiga minha na aula, ela me falou da Escola da Mente, da Kelly, e ela insistiu muito, tu tem que ir, tem que conhecer a Kelly, ela vai te ajudar muito. E eu fiquei me enrolando, acho que uns 6 meses, até realmente, não, eu preciso ir na Kelly, eu vou conhecer essa bola mágica que ela tem, né? E daí foi muito bom, a partir de fevereiro eu comecei a ir lá e eu tô me sentindo outra pessoa. Eu comecei a ver pequenos detalhes de coisas no meu dia a dia, acontecimentos, a ser mais grata pelas simples coisas que eu tenho na minha vida, que acho que fazem muita diferença, mas que a gente não dá valor e que a gente realmente deve ser grato e deve dar valor a isso. Fazendo o coaching, eu aprendi a conversar com o meu cérebro, a ter um autocontrole da minha mente, o que pra mim foi fundamental. E hoje, se eu tenho alguma coisa, eu paro na frente do espelho, eu começo a falar comigo mesmo. É meio louco, mas funciona. Às vezes eu misturava muito fácil com as pessoas. Eu pegava, simplesmente ela fazia alguma coisa, eu falava, eu já pegava e respondia. Hoje eu paro, penso, conto até 10 se é preciso, porque muitas vezes é preciso, porque eu sou bem explosiva. E eu consigo muitas vezes manejar e cuidar o que eu vou falar, porque às vezes eu não quero machucar outra pessoa, mas sem querer, com o meu jeito explosivo, eu acabava machucando a pessoa, eu não conseguia contornar aquilo. E agora não, contando até 10, respirando fundo, tá dando certo. Bom, desde que eu comecei o meu coaching, todos os dias de manhã eu faço uma meditação, que é cerca de 7, 8 minutos, e me faz muito bem para começar o meu dia. É algo que, não sei, não tem explicação, só quem faz e ao longo do tempo
vai sentindo e vai percebendo o quanto isso ajuda ao longo do dia. Como eu falei, eu era bem explosiva e muitas vezes eu falava as coisas e eu às vezes, sei lá, mas não era para machucar a pessoa. Só que pelo meu jeito, eu às vezes machucava as pessoas e não me colocava no lugar do outro. Hoje, antes de responder, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, eu tento ver o que será que aquela pessoa está passando, por que será que ela está falando assim comigo, por que será que ela está fazendo isso. Tento entender que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem a sua opinião, entendeu? As opiniões não são sempre iguais, então a gente tem que respeitar muito isso. Tudo na vida tem dois lados, o positivo e o negativo. E foi no coaching que eu aprendi a entender o lado positivo das coisas, porque muitas vezes está na nossa frente, só que a gente não entende isso, que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E aprender a ver o lado positivo das coisas fez com que tudo fluísse de uma maneira muito mais fácil, mais tranquila, de uma maneira muito mais leve. Eu tive que trabalhar muito forte a inferioridade, porque eu me sentia muito inferior às outras pessoas. E ao longo do coaching, do processo, eu fui vendo que não, que todo mundo é igual, que todo ser é um ser humano e que todo mundo tem as mesmas capacidades, uns com mais dificuldades, outros nem tanto, com habilidades diferentes, mas todos somos iguais e eu acho que todos temos que respeitar uns aos outros. O meu comportamento com as pessoas, em relação às pessoas, mudou muito. Eu passei a ter um respeito diferente, passei a ouvir melhor as pessoas. Eu vejo muito nos finais de semana, quando eu trabalho com a minha mãe, o quanto é diferente a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu escuto as pessoas, ter um tempo, saber escutar as pessoas, que todo mundo tem a sua opinião e tenha o seu jeito. Ao longo do processo eu pude ver que positividade atrai positividade, porque se a gente pensar positivo, vai acontecer coisas positivas, e se a gente pensar negativo, vão acontecer as coisas negativas. Então é óbvio que é muito melhor pensar coisa positiva e atrair coisa positiva que realmente acontece. Eu tinha muita mania de ficar postergando algumas coisas. Pequenas coisas assim, eu faço amanhã, vou fazer depois. Só que aquilo, ao mesmo tempo que eu queria fazer depois, queria deixar para fazer amanhã, aquilo me incomodava, porque eu tinha que fazer e eu ficava com aquele negócio pesando na minha cabeça. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um monte de coisa. E daí, com uma simples frase, faça isso agora, isso meio que não desapareceu, mas eu trabalho bastante isso para fazer logo, para não ficar pesando na minha consciência e fluir de uma maneira muito mais tranquila. A Escola da Mente e a Kelly foram maravilhosos na minha vida. Foi um momento assim que eu fiquei pensando, eu recebi a indicação, por que eu não fui antes? Porque a Kelly é uma excelente profissional, eu adorava quando chegava às quartas-feiras, eu ia lá, porque o alto astral da Kelly é uma coisa incrível, a maneira como ela trata os problemas, vendo as coisas de um lado positivo, te faz com que tu leve a vida de uma maneira muito mais leve. E é muito bom aprender a levar a vida de uma maneira mais leve e mais tranquila. Assim como eu fiz o coaching com a Kelly na Escola da Mente e melhorei a minha vida, acredito que você também pode.